Escrever um livro não é uma tarefa simples, mas o jornalista e amante do futebol, Plácido Berce, aproveitou o intercâmbio pela Inglaterra para contar algumas experiências no livro Paixão, uma viagem pelo futebol inglês. O livro é dividido em 13 capítulos e eu procuro fazer um estudo de caso de como o futebol é vivido na Inglaterra. Então eu tento colocar vários aspectos para fazer um panorama geral assim, para a pessoa que nunca foi até lá conseguir entender como que o futebol é vivido lá. Então tem essa questão do pub, falo sobre a imprensa inglesa, como que é a cobertura, como que é o fanatismo de uma torcida de uma divisão menor, da 8ª divisão, da 2ª divisão, dos times novos que foram comprados por árabes, por sheiks e agora estão se tornando grandes, dos times tradicionais. Escrever um livro já era um pensamento antigo ou surgiu de acordo com a viagem? Cara, eu sempre gostei muito de escrever. Talvez, como todo jornalista, decidi fazer o curso de jornalismo porque eu gostava de escrever, me considerava comunicativo, os pretextos de sempre de quem escolhe essa profissão, né? E sempre sonhei em escrever um livro, mas não sabia que seria tão cedo e viajei para a Inglaterra, na verdade, pensando em fazer um documentário sobre o futebol inglês, mas não pensava em escrever um livro. E só que eu tenho meu próprio site, o 442.com, fazendo meu merchan, e aí eu escrevia pro meu site vários textos, assim, descrevendo como que era a cultura de lá, fazendo algumas crônicas, e quando eu percebi eu tinha muito mais texto feito do que vídeo. Sobre o livro, Plácido conta que procurou escrever com o olhar de uma pessoa apaixonada por futebol e vislumbrada com tudo o que tinha visto durante a viagem. Eu estava deslumbrado, então essa cena que eu falei, por exemplo, de duas pessoas chegarem, sentarem no balcão, tomarem um pint de cerveja, saírem, para mim me chamava atenção, me destacava. E aí, também depois de alguns pints de cerveja, eu chegava em casa, digitava, com a emoção à flor da pele, e o resultado foi muito passional, foi muito emotivo, tanto a carga de emoção que eu punha nos textos, quanto as coisas que eu observava. Para conseguir lançar o livro, Plácido fez uma parceria com uma editora do Rio de Janeiro, que sugeriu o projeto Catarse, um site de financiamento coletivo que reúne doações para custear a produção. A ideia surgiu da própria editora, porque para você, no caso, fazer um livro, ou sairia do meu bolso, ou eu teria que ter alguma empresa bancando o valor de publicação, impressão, diagramação, distribuição, enfim. E a Via Escrita sugeriu da gente fazer o projeto no Catarse. E eles tomaram conta da primeira parte de divulgação. E aí foi muito legal porque assim, eu não sabia o que esperar. Era um valor de R$ 8.700 e como por não ser um autor conhecido, por estar fora, eu tinha medo de não atingir a cota. Mas aí eu fiz contato com todo mundo que eu tinha no Facebook, falei com muita gente, fui chato, 1 semana, 2 semanas ele sendo muito chato. E o negócio andou muito rápido, em 14 dias a gente tinha batido a meta. Em 14 dias a gente já tinha R$ 9.000. Foram 8 meses na Inglaterra, período usado para pesquisas, entrevistas e para escrever o livro. Na bagagem de volta, muitas histórias, entre elas a cobertura de um jogo da Liga dos Campeões da Europa. Qual que foi a principal história que te marcou na Inglaterra? O que você vai lembrar pro resto da sua vida? Talvez quem leia e veja a foto ache que a melhor experiência tenha sido cobrir um jogo da Champions League, mas não foi. A melhor experiência disparado foi o jogo do United of Manchester, que eu fui com os caras que confeccionavam bandeiras. Fui para uma estação de trem que levava até o estádio, e quando eu cheguei na estação de trem, eu perdi o trem que ia pro jogo. Falei, puta, perdi o horário, vou chegar atrasado. Deu 2 minutos, chegaram os caras cantando com bandeira, uísque na mão. Então se eu não tivesse perdido o trem, eu não teria encontrado os caras. E foi muito legal porque assim, o jogo inteiro, um jogo da 6ª divisão, um jogo horroroso, péssima qualidade técnica, 1-0, o time ganhou, o time da casa ganhou por 1-0, mas o estádio completamente lotado, 2.500 pessoas, os caras com bandeira, vibrando o jogo inteiro. Para quem gosta de futebol, isso se justifica por si só.